Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de ciências do 8º ano. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula de hoje. Vejam aí, na aula 11, temos a nossa revisão e avaliação. Então aí todos preparados com caneta e caderno na mão e vamos para a nossa aula. Então, nós temos aí um conjunto de assuntos importantes que nós vamos revisar, né? Que vocês vão aí relembrar tudo o que estudaram. E nós temos aí um dos primeiros assuntos que nós vamos falar é sobre a Lua. A Lua é um assunto importante, assim, que está na nossa imaginação, né? Desde criança, nós ouvimos aquelas histórias lá de um homem que chegou na Lua e assim uma série de registros foram feitos, né? Então, nós temos aí que ele é um satélite natural da Terra. Sua parte iluminada é vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. Então, nós temos aí uma imagem do planeta Terra lá ao fundo, né? E uma representação dessa superfície lunar. Então, temos aí com a Lua as várias fases que ela passa ao longo de um ciclo, né? Então, nós vamos agora rever cada uma dessas fases, vejam aí, fases da Lua, em função do ângulo de incidência da luz solar sobre a superfície. Temos 4 fases distintas, são 4 fases diferentes. São elas a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante e a lua nova. Nós temos aí uma imagem ilustrativa dessas 4 fases da lua. Quem foi que já olhou para o céu, né, naquela noite bonita e foi percebendo ao longo dos dias que a Lua mudava ali as suas características, mudava aquela luz ali refletida do Sol, porque está refletindo essa luz, essa iluminação solar que ela recebe e reflete. Então, o que nós estamos vendo ao longo de vários dias são variações dessas fases da Lua. Então, nós temos ali a cada conjunto de dias, né, nós temos essas várias fases e que nós vamos agora detalhar sobre cada uma delas. Olha, a fase crescente, cheia, minguante e a lua nova. Então, vamos ver aí sobre a lua crescente, uma vista parcial da lua do ponto de vista terrestre. Quando está aí falando, comentando do ponto de vista terrestre, é alguém que está olhando em direção à Lua, vendo a Lua, nós aqui estando na superfície da Terra. Então, ela é vista como um semicírculo, também chamado de quarto crescente, tá? Então, aí nós temos uma imagem dessa fase da Lua, chamada Lua crescente, ok? Vamos agora ver como é que é a característica da lua cheia. Essa é a que mais nos chama a atenção, né, ao longo dessas 4 fases, né, da lua, quando nós olhamos ali para o céu, né, durante a noite, e está lá aquela lua cheia, bonita, né, iluminada, né? Então, você tem ali um posicionamento terrestre entre o Sol e a Lua. Então, essa lua cheia ela é dada em razão desse posicionamento. Então, entre o Sol e a Lua, que permite ver a Lua totalmente iluminada. Então, quantas vezes você olhou ali para aquela lua cheia e disse, olha mamãe, olha papai, né? E olha aquela lua bonita ali no céu. Então, ela encanta a todos, né? Então, essa é uma das fases da lua, a lua cheia.
Vamos ver a próxima, que é a lua minguante, também chamada de quarto minguante. Ocorre a formação de um semicírculo do lado oposto ao quarto crescente. Então, nós temos que perceber aí que ela já está diminuindo, digamos assim, né? Ela minguando, diminuindo, né? Ficando menor. Então, ela é um semicírculo oposto ao quarto crescente. Então, ela já está ficando aí com essa característica, apenas uma dessa face da lua iluminada, tá? Então, essa é a lua minguante. E nós temos aí mais uma, que é a lua nova. Na lua nova, ela está ali iniciando o seu ciclo, iluminação da lua somente do lado oposto ao visível da Terra. Nessa fase, não é possível ver a lua a olho nu do planeta Terra. Então, ela está ali sem essa iluminação total e que está iniciando, então, um novo ciclo, né, lunar, dessas 4 fases aí, que vai ocorrer ao longo de um período de tempo, geralmente ali um mês. Elas estão em constante mudança. A cada dia vai havendo essa fase crescente até chegar à lua cheia. Aí depois ela vai começar a decrescer, né? Essa iluminação que é visível, no caso é a fase minguante, até ficar completamente sem essa iluminação do Sol, no caso chamado de lua nova. Tá? Nós temos agora também, vamos comentar sobre um evento da natureza, que é o eclipse lunar. Vejam aí que em períodos de tempo eles vão ocorrendo e nos chamam muita atenção. Você tem um fenômeno no eclipse lunar, é um fenômeno astronômico que acontece quando a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua e bloqueia total ou parcial a chegada de luz até a superfície lunar. Então, toda essa luz que seria emitida pelo Sol, que iluminaria a Lua, não é possível pela localização do planeta Terra, digamos assim, bem na frente, né, da Lua, impedindo com que essa luz solar chegue então à Lua e possa ser iluminada e vista para quem está na superfície da Terra. Então aí nós temos um evento, um fenômeno astronômico que é chamado de eclipse lunar. Você já teve oportunidade, né, de observar um eclipse lunar? Ficou de madrugada esperando com que esse evento que chama muita atenção da gente, nos causa muita curiosidade, né? Você já teve essa oportunidade de observar? Então, se ainda não teve, fique esperando aí que pode acontecer aí ainda ao longo da sua vida, tá bom? Então, nós vamos ver aí sobre as zonas climáticas da Terra. Vejam aí que as zonas climáticas da Terra, elas são áreas do planeta divididas conforme a incidência dos raios solares e a distribuição de calor sobre a superfície da Terra. Então, nós temos, vou aqui desenhar, a Terra, digamos assim, né? Está aqui todos os continentes, né? Os continentes da Terra, e nós temos o Sol, digamos, tá? Esse Sol vai emitir, que nós já sabemos, raios, né, solares, com a incidência dessa luz sobre a superfície da Terra. E aí o que vai acontecer? Conforme vai ocorrendo os movimentos de rotação e translação, esses raios vão pegando, vão chegando à superfície da Terra em posições diferentes. Então, nós vamos ver aí que tem zonas climáticas da superfície da Terra que são iluminadas diferentemente
ao longo de toda a superfície, e isso faz com que algumas áreas sejam mais quentes e outras áreas menos quentes, ou seja, mais frias, inclusive com gelo permanente. Então, nós temos aí a imagem, né, dessas zonas climáticas da Terra, e elas são aí a zona tropical ou intertropical, tá aqui a primeira, tá? A zona temperada e zona polar. Então, nós já vamos aqui reconhecer essas três zonas que estão aí representadas pelas cores laranja, amarelo e verde, tá? Nós temos aqui, eu vou aqui apagar um pedacinho, porque você tem aqui um pedaço apenas que é de uma das metades, digamos assim, da Terra, né? Que é a linha do Equador. Então, vamos ver sobre cada uma dessas, zona tropical ou intertropical, que está entre os trópicos, tá? Então, essa zona aí, em laranja, a partir da linha do Equador para cima, tá? E também a partir da linha do Equador para baixo. Essas zonas também vão se repetindo. Zona temperada está entre os trópicos e os círculos polares, que é essa zona em amarelo. Então, tem ali a linha do Trópico de Câncer, está acima do Equador, e o Trópico de Capricórnio abaixo da linha do Equador, tá? Então, essa zona em amarelo até o limite da zona polar, que está entre os círculos polares e os polos. Ele está representado pela cor esverdeada. Então, você aí, grave na sua mente, tente fazer essa fotografia mental, que a partir da circunferência, né, do planeta Terra, dividida ao meio, linha do Equador, aí vai ter o Trópico de Câncer e ali está a zona tropical, depois entre o Trópico de Câncer até a zona ártica em cima, vai estar a zona temperada e lá na extremidade essa zona polar, tá bom? Então, é um desenho que você vai fazer na sua mente. Vamos ver mais detalhes aí, olha só. É o que você tem que gravar, a linha do Equador ao meio e depois vai distribuindo as outras zonas, sabendo denominar cada uma destas, ok? Então, nós temos aí a zona tropical, né? Ao centro, que é representada pela linha do Equador, essa linha do Equador divide o planeta Terra, digamos assim, em duas metades. Aí tem o Trópico de Câncer para cima e o Trópico de Capricórnio para baixo, tá bom? E lá em cima vai ter o Círculo Polar Ártico e lá embaixo vai ter o Círculo Polar ou Glacial Antártico, ok? Então, fiquem aí com essa representação na sua mente para que você possa montar um desenho, tá? Na sua mente. Claro, um desenho no caderno é bem bacana para fixar todos esses conteúdos. E as imagens nos ajudam a fotografar com a nossa mente, né? E poder nos ajudar aí quando for preciso, tá bom? Vamos ver aí sobre a zona tropical ou intertropical e nós estamos nela. Eu não comentei com vocês, essa zona tropical é onde nós estamos nesse pedaço aqui da Amazônia, tá? Então, olha aí, tá aí uma representação de florestas, desse ambiente aquático super rico, né, que nós temos. Então, nós estamos aí numa zona tropical, tá? Localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, região com as maiores temperaturas do planeta, onde os raios solares atingem a superfície perpendicularmente, ou seja, em toda a linha do Equador, ao longo de todo o planeta Terra. E nessa faixa que é chamada de zona tropical, seja na Amazônia onde estamos, ou lá na região da Austrália, por exemplo, toda essa faixa central aí, ao longo do planeta Terra, ela
possui essas características de ser quente, de ser muito úmido, com muita iluminação, porque os raios solares chegam diretamente a essa faixa da superfície terrestre, tá bom? Vamos ver agora a zona temperada. O planeta se divide em duas zonas temperadas. A zona temperada norte, que fica entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Então, é como nós temos na região norte, da região da linha do Equador para cima, fica o norte. E a zona temperada sul, da linha do Equador para baixo, né? Lá, a partir do Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, você já tem aí imagem dessas zonas temperadas que você gravou aí na sua mente com a ilustração que nós vimos. E vamos ver agora a zona polar. A zona polar estão lá nas extremidades, nos polos da Terra, onde possuem esse gelo permanente, tá? Então, nós temos, ela é uma região dividida em zona polar antártica, está lá em cima, no norte, na extremidade norte do planeta Terra, e a zona polar antártica, que está na extremidade sul, tá? Também chamada de zona glacial, apresenta menores temperaturas e menor incidência de raios solares. Então, nós temos aí essa distribuição da incidência dos raios solares conforme a localização dessas zonas. Então, vocês já têm essa distribuição da linha do Equador, Trópico de Câncer, mais ao norte, depois de lá o Círculo Polar Ártico, e da linha do Equador, o Trópico de Capricórnio ao sul e o Círculo Polar Antártico, né? A Zona Polar Antártica lá na extremidade sul. Ok? Então já tem em mente sobre isso, não é? Vamos lá para outro tópico da nossa aula, que é o Brasil e suas zonas climáticas. A maior parte do território brasileiro encontra-se na zona tropical, que se localiza entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Uma parte do sul do país está situada na zona temperada sul, localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, nós vamos aí perceber que a distribuição da superfície do Brasil, dessa área de terra que tem aí os limites geográficos do Brasil. Então, nós temos a sua maior parte na zona tropical e lá na extremidade sul, né? Nós temos uma zona temperada. E é isso que faz com que essa transição entre zona tropical e zona temperada faça com que na região norte seja muito mais quente e úmido, e conforme nós vamos descendo ali no mapa do Brasil, vamos indo em direção à região sudeste, região sul do Brasil, nós temos ali uma temperatura mais amena, um inverno mais rigoroso, né? Inclusive, alguns pontos do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, podem nevar, né? Isso por conta das características da localização da superfície territorial do Brasil entre essa zona tropical e também uma parte na zona temperada, ok? Vamos ver aí os tipos de clima, olha só, nós temos imagens, tá? Do Brasil, por exemplo, ó, bem aqui, um pedaço, né? Olha só. Então, nós estamos entre essa zona tropical e um pedaço, quem sabe, aqui na zona temperada, tá? E aí nós temos a linha do Equador. Toda essa região daqui, ó, é a linha do Equador. E olha como ele transita lá, ele vai em todas as partes de vários continentes no Brasil. Nós só conseguimos ver isso quando nós temos o mapa mundi assim todo aberto. E aí nós temos esses vários tipos de clima
que vocês estão observando ao longo do mapa mundi, tá? É uma melhor forma de observar a distribuição da linha do Equador, do Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, né? Estes que fazem a divisão entre as zonas tropicais e as zonas temperadas em vários continentes no planeta Terra. Ok? Agora nós vamos ver sobre as alterações que podem ocorrer na superfície da Terra que influenciam nesse nosso clima. Veja aí o desmatamento. O desmatamento é o processo de remoção de florestas e outros ecossistemas naturais, muitas vezes impulsionado por atividades humanas. Então, essa prática ela tem impactos, né, muito importantes, significativos no meio ambiente, na biodiversidade e também no clima global. Por isso que eu disse, que o desmatamento ele vai influenciar nesse clima ao longo de todo o planeta Terra, né, no globo terrestre, porque ele está muito relacionado ao ciclo hidrológico, à emissão de gases de efeito estufa, né? Então, são várias causas do desmatamento, consequências do desmatamento que nós vamos ver agora, o que leva ao desmatamento. Então, agricultura e pecuária, né? Desmatar, desflorestar para poder abrir mais campos de criação de animais, a expansão urbana, a expansão das cidades, cada vez mais as cidades estão crescendo e ocupando áreas e emitindo poluentes, exploração madeireira, para retirada dessa vegetação, e aí isso influencia também no ciclo hidrológico, no clima, questões de infraestrutura, né, e mineração. Todos esses são causas que levam ao desmatamento, tá? Então, esse desmatamento, se ele vai influenciar no clima, mas por que ocorreu desmatamento? Porque tiveram esses vários motivadores, essas várias causas para que isso acontecesse. Veja aí os impactos na Amazônia, perda de biodiversidade, vários animais estão sendo extintos, mudanças climáticas que nós já sentimos localmente e que têm influência, né, em todo o globo, impactos sociais nas pessoas e também no ciclo hidrológico, alguns períodos com muita chuva, outros períodos sem chuva nenhuma, como um período de estiagem que nós vivemos. Tá? Então, todos esses, eles têm muita influência no clima da Terra. E aí nós estamos vivenciando uma série de problemas, uma série de perdas de biodiversidade com animais mortos, secas extremas, períodos de queimadas, né, que são causadas pela falta de chuvas com alteração do ciclo hidrológico. Vamos ver aí, né, que temos, quantas vezes vocês já podem ter percebido perto da região de vocês, onde moram, queimadas causadas ou por a queima de folhas no fundo do quintal, ou por queima de roçado para limpar uma área, ou então realmente por falta de água e que isso perde-se o controle, falta de chuva, né, e perde-se o controle, porque essa vegetação está muito seca, né? Então, são eventos de fogo intencionalmente iniciados em áreas específicas, seja para fins agrícolas, gestão de terras ou outros propósitos. Então, nós temos aí várias imagens, vejam aí, de consequências que vêm ocorrendo na superfície da Terra. Vejam aí, olha, erosão e empobrecimento do solo, né? Nós temos em áreas de seca extrema em que nós deixamos de ver aquele rio que passava na nossa frente, a perda de biodiversidade de vários animais, tá? Então vejam aí, animais que morreram, né? Então nós temos vários problemas de secas e de poluição, causas de doenças por problemas respiratórios que vão ocorrendo aí no planeta, na superfície do planeta Terra, e nós estamos vivenciando na nossa região, tá bom? Vamos completar e ver o vídeo. Olha só. Então, e nós temos aí os movimentos da Terra,
gases de efeito estufa que são emitidos. Tá? Então, todos esses problemas ocorrem, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Até mais.